Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e bem-vindo à série de aquecimento Semana Dividendos para toda a Vida. É uma série que vai acontecer entre os dias 10 e 16 de outubro, vai ser um evento 100% online, totalmente gratuito. E lá eu vou te ensinar como que você vai fazer para chegar nos R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora, pequeno investidor do absoluto zero. Hoje, especificamente nessa semana de esquenta, a gente vai falar sobre um tema bastante interessante para quem gosta de dividendos. Eu vou te contar como que você consegue receber aluguel sem ter que ter de fato um imóvel, sem ter que se preocupar com o inquilino e precisando de não mais do que R$ 100 para você começar a fazer isso. Beleza? Se eu te dissesse que é possível fazer isso, receber aluguéis sem precisar juntar 300, 400, 500 ou até mais, né, R$ 1.000, sem você ter que se preocupar com aquele inquilino que entrou no seu apartamento, destruiu o apartamento, você não sabe como que você vai receber, sem você ter que ficar se preocupando se aquele inquilino vai de fato pagar ou não o aluguel, e você vai, por algum motivo, parar de receber e depois ainda tem que achar um jeito de tirar aquele inquilino de lá, sem se preocupar em entrar em nenhum tipo de financiamento, sem que você tenha que pagar juros para o banco e ainda com a possibilidade de você já começar a receber aluguel a partir do mês que vem. Sim, existe essa possibilidade e é chamada de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fantásticos em criar renda passiva, em criar renda recorrente. Aquela famosa grana pingando na conta todos os meses, sabe? Exato. Fundos imobiliários são esses caras. E você precisa saber, de alguma maneira, saber, né, como identificar os melhores fundos imobiliários. Você precisa conseguir identificar os pontos fortes e os pontos fracos de cada um desses fundos que você estiver analisando. Caso contrário, você não vai conseguir fazer boas escolhas e, de fato, aumentar a sua renda de forma consistente. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, é como se você estivesse comprando, na verdade, um pedacinho de um imóvel. Exato, é dessa maneira que você precisa interpretar e entender um investimento num FII. Esse caso, especificamente, a gente está falando dos fundos imobiliários do tipo de tijolo. Sim, você consegue até o prédio, você consegue encostar lá na parede do prédio, consegue entrar lá na recepção, passar pela catraca, encontrar o segurança, até comentar com ele que você é dono provavelmente de algum pedacinho daquele imóvel. Isso acontece, são os fundos imobiliários chamados do tipo de tijolo. Mas você também tem outro tipo de fundo imobiliário, que são os fundos imobiliários chamados de papel. Os fundos imobiliários de papel, na realidade, são fundos imobiliários que trabalham com dívida do setor imobiliário. Por isso que eles recebem esse nome, né, e são categorizados como fundos imobiliários. Quando você trabalha com dívida, na realidade, você está fazendo de alguma maneira um empréstimo para alguma empresa ou para uma série de pessoas atuarem no setor imobiliário, seja construindo um novo empreendimento, um novo imóvel, seja ainda financiando uma compra de lotes de loteamento, né, como se fosse um condomínio, ou até, quem sabe, comprando um imóvel já pronto para depois você poder alugar. Então você tem um cliente, você tem uma série de pessoas jurídicas ou pessoas físicas que precisam de financiamento, precisam de grana. Elas podem ir até um banco e pedir dinheiro, ou elas podem inclusive chegar numa securitizadora que na realidade está ali fazendo esse meio campo entre o fundo imobiliário e ele próprio, e falar: "Olha, eu preciso de grana para construir aqui um prédio muito bacana e depois vender ou até alugar esse espaço. Você consegue me arranjar essa grana?" E aí ele vai captar dinheiro com uma série de outros pequenos investidores, nós, a grande maioria dessas pessoas, e vai conseguir financiar essa obra, essa compra, essa construção, qualquer que seja. Quando você trabalha com o setor de financiamento, você tem que lembrar que você está trabalhando com risco maior. Por isso até que fundos imobiliários do tipo de papel oferecem um retorno maior do que fundos imobiliários do tipo de tijolo. Agora, independente disso, se é um fundo imobiliário de papel, se é um fundo imobiliário de tijolo, você precisa ter clareza que fundos imobiliários são excelentes geradores de renda passiva recorrente, renda mensal. Porque funciona numa dinâmica muito parecida, como se você estivesse de fato alugando um imóvel e aquele imóvel, né, a partir daquele momento em que existe um inquilino lá dentro, ele vai pagando o aluguel todos os meses e você, consequentemente, vai recebendo parte desse lucro, parte dessa grana que é recebida pelo fundo imobiliário. Isso sem você ter que se preocupar com de fato ter um inquilino ou não. Você não precisa ficar nem um pouquinho preocupado com isso, porque existe uma peça-chave aí no meio, que é chamada do administrador. O administrador do fundo imobiliário, ele é responsável por cuidar disso tudo para você. Ele é responsável por cuidar se existe ou não um inquilino que está para sair e prospectar, né, buscar por um novo inquilino. Ele é responsável por garantir a manutenção do imóvel.
se o imóvel está bem cuidado, se o imóvel precisa de reforma, precisa de uma reforma mais ampla, uma manutenção, isso tudo quem cuida para você é o administrador. Obviamente ele vai ser remunerado por isso, afinal de contas, né, ele também precisa receber um salário para poder continuar prestando esse serviço, mas você não precisa se preocupar com nada disso. Fantástico, né? Eu separei aqui algumas características para a gente falar sobre os fundos imobiliários do tipo de tijolo e depois para a gente falar sobre os fundos imobiliários do tipo de papel. Porque eu quero que você saia hoje, pelo menos sabendo a principal estrutura do investimento no fundo imobiliário. E de verdade, cá entre nós aqui, é uma excelente ferramenta para você que está buscando dividendos. Os fundos imobiliários de tijolo, eles podem ser então diretamente, como eu comentei agora há pouco, relacionados a imóveis físicos. Tem um inquilino, tem um prédio, esse prédio necessita de manutenção preventiva, manutenção corretiva, ele pode ter uma vacância, exatamente igual você aí, se você tivesse um imóvel alugando para alguém. Além disso, a grande maioria dos contratos dos fundos imobiliários de tijolo são contratos reajustados pela inflação. Por isso que dizem que investir em imóveis, investir em fundos imobiliários, são uma excelente forma de você proteger o seu capital contra a inflação. Porque ao longo do tempo, esses contratos eles vão sendo reajustados pelo IPCA ou pelo IGPM. E além disso, o próprio valor patrimonial do prédio, ele tende a ser reajustado também muito próximo a índices relacionados à inflação. Isso porque você construir um prédio novo, você teria um custo muito maior de matéria-prima, de mão de obra, custos esses que vão sendo ao longo do tempo reajustados pela inflação. Por isso que quando você investe em imóveis e você olha para todo o histórico, você consegue enxergar nos fundos imobiliários uma excelente forma de você investir e proteger o seu capital, entregar mais retorno do que os índices inflacionários, que é fantástico, né? Assim a gente está garantindo e protegendo o nosso poder de compra. Além disso, você consegue também ganhar dinheiro não só com os rendimentos, né, não só com os dividendos que são pagos mensalmente, mas você também consegue ganhar dinheiro através da própria valorização do imóvel. Pense o seguinte: se você tem naquele fundo imobiliário um imóvel de excelente qualidade localizado no centro da cidade. Vamos dar um exemplo aqui na cidade de São Paulo, se você estivesse falando de um imóvel na Faria Lima. Talvez das regiões mais concorridas e mais caras da cidade. O imóvel naquela região, ele é muito bem, valorado, né, ele tem um custo muito alto, inclusive para alugar ou para vender aquele imóvel, porque você não tem mais nenhum espaço ali disponível, ou se você tem um espaço, ele talvez não seja do tamanho que ele poderia ser para conseguir construir uma torre muito grande e conseguir ganhar dinheiro de fato com aquele imóvel. Além disso, ele está próximo de metrô, próximo de linhas de trem, próximo de linhas de ônibus, que são muito importantes para você, deixar, né, e fazer com que o imóvel fique ainda mais valorizado. A galera costuma falar que existem 3 grandes pontos importantes quando você vai investir em um imóvel. O primeiro deles é localização, o segundo deles é localização e o terceiro deles é localização. Isso é o que dizem, né, e de fato, localização é extremamente importante. Você não consegue depois que o prédio estiver lá pronto, tirar o prédio de lugar e mover para outro se aquela região não está mais assim tão atrativa. Isso é impossível de ser feito. Por isso que é tão importante que na hora que você vai escolher um imóvel para comprar, seja você uma pessoa física indo buscar um imóvel para moradia ou para investimento, ou seja você uma pessoa física buscando um fundo imobiliário para investir, é tão importante que você avalie aonde que está localizado os imóveis daqueles fundos imobiliários que você está investindo. Pensa o seguinte, vamos olhar aqui num exemplo, fundos imobiliários do tipo de lajes corporativas. Se você, lá na época, né, que começou a pandemia e tal, tivesse um imóvel localizado na Faria Lima e outro imóvel localizado na região de Alphaville, que é uma região não tão próxima do centro da cidade. Qual tipo de imóvel você acha que ia sofrer primeiro com a vacância ou com a devolução dos escritórios na época lá no início da pandemia? O imóvel que está no centro da cidade, super concorrido e bem localizado, ou aquele imóvel que está numa região mais afastada e não assim tão concorrido? Não temos dúvidas de que imóveis, por exemplo, numa região mais afastada, iam sofrer muito mais com vacância. Eles seriam os primeiros imóveis a serem devolvidos pelos inquilinos, pelas empresas, seriam os primeiros imóveis a terem que negociar
por aluguéis mais baratos, porque a procura ia ficar menor, e aí se você não tem procura, você não consegue ter tanto poder de negociação. Seriam e serão os últimos imóveis a terem novos inquilinos buscando por alugar aqueles espaços, porque eles estão mais afastados do centro. Então, olha como localização é extremamente importante para o seu imóvel que está lá naquele fundo imobiliário conseguir ter um valor maior, não só um valor de patrimônio, mas inclusive conseguir ter melhores contratos de locação. E pensa aqui, né? Quanto melhor for o contrato de locação, melhor para nós investidores, melhor para você cotista do fundo imobiliário. Quer dizer que uma receita maior do fundo imobiliário, provavelmente ele vai conseguir entregar um lucro maior. E aí, se o lucro é maior, ele vai distribuir rendimentos maiores, que é grana pingando na nossa conta, que é grana caindo na nossa corretora. Então, fica ligado, porque esses pontos são extremamente importantes na hora de você decidir qual o melhor fundo imobiliário naquele momento para você investir. Beleza? Mais para frente eu vou te falar de mais algumas dicas de ouro dos fundos imobiliários e aí você vai poder anotar para não perder nenhuma dessas dicas, hein? Agora, o último ponto que eu quero te falar sobre fundos imobiliários de tijolo, antes da gente passar para os fundos imobiliários de papel, é que os fundos imobiliários, tanto de tijolo quanto de papel, mas ele dá um nome muito específico para o pagamento desses dividendos. Quando a gente fala de ações, é muito comum você ouvir as pessoas falando: ah, tal ação pagou tantos reais de dividendos, tal ação pagou tantos reais de juros sobre capital próprio. São os proventos das ações. Nos fundos imobiliários, existe um nome técnico para isso que é chamado de rendimento. É a mesma coisa, tá? Que um dividendo só é um nome específico. Então, se você encontrar por aí pessoas, notícias, matérias, qualquer coisa dizendo, ah, tal fundo imobiliário pagou tantos reais de rendimentos, é para você interpretar da mesma forma como se fosse um dividendo, tá bom? Além disso, os fundos imobiliários de tijolo, assim como de papel também, são isentos de imposto de renda nesses rendimentos, nesses dividendos. Logo, você não precisa dividir nem um pedacinho da sua grana com o leão, com a Receita Federal. Cá entre nós é muito bom, né? Você coloca mais dinheiro no seu bolso, beleza? Isso pode mudar, sim. A gente não vai falar sobre questão de tributação de dividendos, de rendimentos nessa live de hoje, podemos falar em outro momento, mas no momento, aqui nesse instante, são isentos de imposto. Você não precisa se preocupar em dividir nem um pedacinho do seu lucro, dos seus rendimentos, dos seus dividendos com o leão. Fechado? Vamos falar então agora um pouco mais das características dos fundos imobiliários de papel. Fundos imobiliários de papel, como eu te falei, são fundos imobiliários que atuam com dívida. São fundos imobiliários que emprestam dinheiro para alguma empresa ou pessoas físicas comprarem, investirem, construírem prédios, loteamento, terrenos e assim por diante. Logo, quando a gente trabalha com dívida, o risco é maior, por isso o retorno precisa ser maior. Beleza? Se você encontrar um fundo imobiliário de papel com retorno baixo ou no mesmo patamar de um fundo imobiliário de tijolo, fuja, fuja rápido. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Fundo imobiliário de papel precisa entregar retornos maiores em forma de dividendos do que fundos imobiliários de tijolo. Isso é um fato, tá bom? Além disso, como a gente fala de contratos, né, relacionados à dívida, esses contratos também costumam ser reajustados por algum índice de referência. Normalmente também são índices relacionados à inflação, IPCA ou IGPM na grande maioria deles. Nesse momento, recentemente, nessa alta da taxa básica de juros, a gente viu alguns fundos imobiliários de papel adicionando novos empréstimos ali dentro, né, atrelados ao CDI, porque a taxa ficou bastante alta e bastante atrativa. Mas estruturalmente é mais comum que a maior parte dos CRIs, né, dos certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, dos empréstimos que esses fundos imobiliários executam, sejam, né, atrelados à inflação. Fechado? Isso é excelente. Afinal de contas, também protege o nosso capital contra a inflação. Beleza? Além disso, os fundos imobiliários de papel, eles costumam ter garantias. Isso quer dizer que, vamos imaginar que uma construtora pegou dinheiro lá com o fundo imobiliário para construir um prédio residencial e depois vender aqueles imóveis. Se por algum motivo, no meio do caminho, a construtora não conseguir mais honrar com as suas dívidas, por algum motivo ela vai quebrar ou vai chegar muito próximo disso, o fundo imobiliário de papel, que é detentor daquela dívida, ele pode executar algum tipo de garantia que foi atrelado naquele contrato. Normalmente a garantia é o próprio terreno, é a própria construção. Então, mesmo que aquela pessoa que tomou a dívida, aquela pessoa que tomou o empréstimo,
tenha qualquer tipo de problema, ao longo do tempo, a gente tem uma certa garantia bastante interessante que vai proteger o capital do acionista, né, do cotista do fundo imobiliário. Agora, se isso acontecer, não é rápido, né? Esse processo de eventualmente uma falência, não ele não é rápido de acontecer, precisa entrar na justiça, executar, vai ter audiência, então leva um tempo. Enquanto isso é discutido, provavelmente os rendimentos do fundo imobiliário pode cair um pouquinho, porque você vai parar de ter uma receita. Aquela pessoa que tomou a dívida não vai mais conseguir pagar essa dívida, então vai diminuir a receita do fundo, por consequência pode ser que diminua também o lucro do próprio fundo. Por isso, é importante ter uma garantia, porque vai proteger o investimento do cotista, o investimento que a gente faz, mas se por algum motivo, né, a pessoa que tomou essa dívida, a empresa que tomou essa dívida vier a quebrar, isso vai levar algum tempinho até ser resolvido. Então é importante que não quebre, né? A gente não quer ninguém ali quebrando, você não quer nenhum cliente seu entrando em dívida maior do que consegue pagar, tá bom? Além disso, se você olha para o momento de alta da inflação, que foi o que a gente viveu nos últimos 2 anos, você pode encontrar, né, e perceber que os rendimentos dos fundos imobiliários de papel, ele cresceu muito rápido, porque os contratos eles são reajustados aos índices mensais da inflação, então se a inflação sobe no mês seguinte já vem uma porrada de dividendo, já vem uma porrada de rendimento. Da mesma forma que, se a gente chega no momento de ter uma inflação negativa, a chamada deflação, que é o que a gente tem encontrado nesse momento, você vê os rendimentos de grande parte dos fundos imobiliários de papel caindo. É o que você deve encontrar. Se você já investe, já conhece um pouco mais desse mercado, você deve encontrar alguns fundos imobiliários de papel que nos últimos meses diminuiu bastante a distribuição dos rendimentos. Isso é normal, isso era esperado de acontecer, justamente porque a gente está vivendo nos últimos 3 meses momentos de deflação, momentos de inflação negativa, o que é muito raro. E aí, como tudo, né, na dinâmica do fundo imobiliário, seja de papel, ou seja de tijolo, se a gente olha o rendimento do fundo caindo, consequentemente as cotas acabam caindo. Porque os investidores falam: olha, se antes o fundo me pagava tanto e agora ele me paga metade, não faz mais sentido eu pagar tão caro nessa cota. Eu vou pagar menos nessa cota, porque eu vou receber menos retorno. E aí, consequentemente, mais pessoas vendendo e menos pessoas comprando, o preço cai. Então, é muito rápido e é muito atrelado, né, o preço da cota do fundo imobiliário com o patamar de distribuição de rendimentos, o patamar de distribuição dos dividendos, beleza? Agora, ó, cá entre nós aqui, tá? Se você tem, num momento como agora, um momento de deflação, em que deflação ela é algo muito pontual e não é comum de acontecer. Daqui a pouco isso vai deixar de acontecer, a gente vai voltar a ver uma inflação mais estabilizada. Espero que não negativa, porque uma inflação negativa faz mal para uma economia, mas também espero que não uma inflação muito alta, porque isso acaba com o nosso poder de compra, isso acaba com a nossa grana, né? A gente precisa ter uma inflação controlada num patamar aceitável. Isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ver a inflação se estabilizando em patamares normais e saudáveis. Quando isso acontecer, os rendimentos dos fundos imobiliários de papel, que nesse momento caíram, vão voltar a subir de novo e, consequentemente, o preço da cota também vai voltar. Então, fica ligado, principalmente nesse momento, nas oportunidades que alguns dos fundos imobiliários de papel, bastante importantes, conhecidos e grandes desse mercado, estão oferecendo. Não faça como a galera fica comprando na hora que todo mundo compra e vendendo na hora que todo mundo vende. Você tem que fazer o contrário. Senão, você vai ter resultado igual todo mundo. E eu sempre falo que o resultado de todo mundo não é um bom resultado, né? Se fosse, estava todo mundo aí ganhando bastante dinheiro com bolsa de valores e não é o que a maioria acontece, porque a maioria das pessoas não sabe como fazer. Fala, Rafael, boa noite. Já que estão caindo, não seria melhor comprar? Cara, exato. Eu tenho comprado fundos imobiliários de papel aqui nesse mês, que mal começou, já fiz aportes em fundos imobiliários de papel. Claro, não são todos os fundos imobiliários de papel, né? Tem fundos imobiliários melhores e fundos imobiliários nem tão bons assim. Então você precisa saber identificar quais são. Mas no geral, procure sim fundos imobiliários de papel que nesse momento você vai encontrar boas oportunidades passando aí na sua frente, beleza? Antes da gente falar agora sobre algumas das dicas que eu separei, eu quero só te fazer um convite muito rápido. Vai acontecer na semana que vem a semana Dividendos para toda a vida. Vai ser uma semana entre os dias 10 e 16 de outubro, totalmente online, 100% gratuita comigo, em que eu vou te ensinar como que você vai construir os seus R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses.
através aí de recebimento de dividendos, tá bom? Então se você quiser participar dessa semana comigo, não deixe de se inscrever aqui no Instagram, você vai na bio, você vai encontrar o link, é só clicar lá, se inscrever e você não vai perder absolutamente nada na semana que vem do que vai rolar. Fechado? Vamos falar então agora de algumas vantagens que eu separei, algumas dicas sobre fundos imobiliários quando a gente compara com os imóveis. E fica ligado, porque de verdade o brasileiro gosta bastante de investir em imóvel e eu não tenho nada contra isso. Inclusive, investir em imóveis são excelentes formas da gente conseguir acumular e proteger capital ao longo do tempo. Você dificilmente vai encontrar pessoas milionárias que não tenham pelo menos alguns imóveis. Então, isso não deve ser uma coincidência. De fato, investir em imóvel é bastante interessante. Agora, investir em fundo imobiliário é uma forma que hoje eu vejo muito melhor do que você investir em imóvel. Ainda mais para nós, pequenos investidores, que estamos começando nossa jornada de investidor e começando a construir o nosso patrimônio. Isso porque fundos imobiliários têm vantagens muito grandes contra imóveis. Por exemplo, o primeiro deles agora a gente já falou algumas vezes nessa live. É o fato de você não se preocupar com o inquilino. Não sei se você tem algum imóvel, se você conhece alguém que tem algum imóvel, que já alugou esse imóvel para algum inquilino, é uma loteria, né? Você pode dar sorte de pegar um baita inquilino bacana que cuida tão bem do seu imóvel, até melhor do que você próprio, deixa o seu imóvel na saída super arrumado, ou você pode pegar um inquilino que destrói o seu apartamento, destrói a sua casa, quebra as coisas e depois te dá uma dor de cabeça danada para você reformar. E não é simples, tá? Por mais que você possa até cobrar do inquilino isso, é um saco. Você vai ter que ir atrás de mão de obra, você vai ter que ir atrás de, sei lá, um pedreiro, um pintor, um eletricista, quem quer que seja para fazer esse reparo, isso vai te tomar tempo, é um saco. Então, não ter que lidar com inquilinos é uma excelente notícia. E no fundo imobiliário você não precisa se preocupar com isso. Deixa isso na mão de um administrador, do gestor do fundo para fazer. Além disso, como você já tem um administrador, você não precisa se preocupar com a manutenção do imóvel. Cara, precisa trocar o elevador, precisa pintar, precisa esquece, isso não é preocupação que você precisa ter, tá bom? Você precisa, óbvio, se preocupar em ter um bom administrador à frente do imóvel, porque um bom administrador vai cuidar daquele imóvel, você precisa ter alguém que cuide muito bem dele, porque ele é seu patrimônio. Agora, se você tem um administrador que faz isso, o trabalho bem feito, de resto você não precisa mais se preocupar com isso. Se você tiver um inquilino que parou de pagar, precisa discutir no contrato, judicialmente, qualquer que seja, você não se preocupa, aquele administrador vai ter este trabalho, vai fazer esse papel no seu lugar. Show? Além disso, você tem uma questão mega importante sobre liquidez. Se você está começando a investir agora e não sabe o que quer dizer essa palavra liquidez, então eu vou te explicar. Você precisa entender sobre liquidez. Liquidez nada mais é do que o nome bonito que a gente dá para a velocidade que você consegue transformar o seu investimento em dinheiro na sua conta. Se você tem um imóvel, qual que é a liquidez de um imóvel? Olha, é baixa. O que isso quer dizer? Se você precisar do dinheiro amanhã e você precisar vender o seu imóvel, você vai conseguir? Não, não vai. Porque você vai precisar procurar uma imobiliária, você vai ter que tirar foto do seu apartamento, você vai ter que colocar lá para anunciar, esperar as pessoas olharem as fotos, se interessarem em visitar o seu imóvel. Meu, isso tudo vai levar no mínimo algumas semanas. Isso se for rápido. Para não dizer meses, tá? Em alguns casos até tem gente que demora mais de ano para conseguir vender um imóvel. Então a liquidez é baixa. Quando a liquidez é baixa, se você precisa vender rápido, você necessariamente vai ter que baixar o preço para fazer com que aquele seu imóvel fique mais atrativo para o comprador e alguém queira comprar mais rápido. Então, cara, você vai ter que abrir mão dali, né, você vai ter que abrir mão de ter pouca liquidez através da baixa e da redução do preço do seu imóvel. E aí, consequentemente, você está entregando de mão beijada ou mais barato do que você precisaria ou até poderia aquele seu apartamento, aquela sua casa, qualquer que seja o seu imóvel. Então, ter liquidez é extremamente importante. O fundo imobiliário ele tem liquidez. Você entra no site da corretora, se tiver alguém querendo comprar suas cotas naquele momento, você vai lá e coloca a ordem de venda. Em até 2 dias, né, em 2 dias úteis, o dinheiro da venda cai na conta da sua corretora. Você tem liquidez. Isso é muito importante. Tá bom? Então imagina você conseguir investir em imóveis com liquidez. Esse é a grande vantagem do fundo imobiliário. Além disso, ele é extremamente acessível. Quanto que você precisaria juntar de dinheiro para conseguir comprar um imóvel? Pô,
200, 300 mil reais por baixo, né? Considerando talvez um apartamento bem pequeno fora do centro, em algum lugar mais afastado. Demora para juntar 200, 300 mil reais. Se você quiser comprar antes de ter todo esse capital, toda essa grana, talvez você tenha que entrar então num financiamento. Então você vai ter que pagar um pedaço daquela mensalidade, é você de fato comprando o imóvel, e outro pedaço bem grande é você pagando juros para o banco. Logo, você está deixando de ganhar dinheiro. Os fundos imobiliários são extremamente acessíveis. Isso porque com R$ 100 você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. Alguns fundos imobiliários são negociados a R$ 10. Cara, com R$ 10 você já compra e já começa a se expor a um investimento relacionado ao mercado, imobiliário. Fantástico, né. E além disso, se você tivesse que comprar um imóvel de R$ 300 mil para só depois conseguir alugar e começar a receber dinheiro, começar a receber aquela renda, no fundo imobiliário não. Com R$ 100 você comprou uma cota, no mês seguinte você já vai começar a receber rendimentos baseado naquela cota que você acabou de comprar. Então, além de ser acessível e ter liquidez, você também consegue colher os frutos, colher os resultados deste investimento muito mais rápido do que se fosse um imóvel físico. Meu, não dá nem para comparar as vantagens, né. Eu sou muito fã de investimentos em fundos imobiliários e de verdade para nós pequenos investidores eu acho uma ferramenta fantástica que está crescendo muito. É um mercado relativamente novo, mas ele tem atingido com bastante sucesso os investidores pessoas físicas, principalmente os pequenos investidores como nós. Então, fica ligado e olha com atenção sobre os fundos imobiliários. Agora, tem algumas coisas que você não pode, em nenhuma hipótese, fazer, beleza? A primeira delas é que você não espere que o valor da cota do fundo imobiliário vá crescer, vá se valorizar muito, ainda mais num curto espaço de tempo. Isso acontece porque, por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir pelo menos, quer dizer, no mínimo, 95% do lucro do semestre no semestre. Então pensa comigo, se você praticamente tudo que você lucra, você precisa distribuir em forma de rendimentos, em forma de dividendos, como é que você vai crescer se você está distribuindo a riqueza todos os meses? É muito difícil, isso não acontece, tá bom? Então, isso acaba acontecendo, né, o valor da cota, ele vai crescer ao longo do tempo, porque a riqueza toda a riqueza do fundo imobiliário, ela é distribuída mensalmente em forma de rendimentos, em forma de dividendos, beleza? Então, não olha para o valor da cota, tem muito pequeno investidor que faz isso. Ele olha determinado fundo imobiliário, ele olha os últimos, sei lá, 1 ano, 2 anos e fala: "Nossa, a cota se valorizou 5%, que porcaria de investimento". Não faça isso, porque a riqueza do fundo imobiliário foi paga em forma de rendimentos, beleza? Se você quiser olhar a valorização da cota de um fundo imobiliário, você precisa considerar no valor da cota a soma dos dividendos que foram pagos naquele período que você estiver analisando. Fechado? Diferente das ações. As ações, como elas não pagam dividendos tão altos assim, tão frequentes quanto fundos imobiliários, você consegue ver, né, o preço das ações se valorizando mais ao longo do tempo e mais rápido. Além disso, não fique olhando a cotação no site da corretora todos os dias. Meu, se você fizer isso, você vai fazer besteira, você vai ficar emocionado, você vai ficar ansioso, vai querer vender e vai querer comprar na hora errada, quando estiver caindo, quando estiver subindo. Não faça isso. Na sua casa, no apartamento, na casa que você mora, não tem uma plaquinha eletrônica na frente, assim, com o preço variando, né. Mas de verdade o preço está variando, é que você não enxerga isso acontecer, então você fica bem tranquilo. Você não fica, assim, tão ansioso. Na bolsa de valores, nos fundos imobiliários, se você entrar no home broker, na corretora, você vai ver aquele preço variando. E aí, normalmente, as pessoas acabam ficando mais ansiosas e acabam agindo por impulso, agindo por emoção e fazendo besteira. Então, não fique entrando na corretora toda hora, beleza? No curto prazo, o preço sobe, o preço cai, tem especulação, tem um monte de coisa que pode acontecer. Isso não vai mudar em nada a nossa vida. O que importa é você continuar fazendo os seus aportes rigorosamente todos os meses em bons fundos imobiliários. E em fundos imobiliários que estejam sendo negociados a bons preços. Esse é o segredo, é muito simples, tá bom? Como eu te falei aqui, eu vi que surgindo alguma pergunta, fundo imobiliário paga dividendos, a grande maioria dos fundos imobiliários paga os rendimentos todos os meses. Por isso que eles são tão procurados e valorizados pelos pequenos investidores que buscam rendimentos
recorrentes, né, rendimento passivo e recorrente, porque eles seguramente pagarão todos os meses ou, praticamente todos os meses, tá bom? Fechado? O melhor caminho para você de fato conseguir investir nesses fundos imobiliários é comprar cotas a bons preços de bons fundos. E quando eu te falo de bons fundos, são fundos que estejam diversificados, que tenham mais de um imóvel, que são fundos que tenham imóveis em boas localizações. São fundos que, de preferência, até que possam ter diversificação geográfica, que possam ter imóveis em mais de uma região. Porque dessa forma você fica bem protegido de algum tipo de problema que pode acontecer numa determinada região, num determinado estado. Isso daí dá uma segurança maior para nós investidores, porque você começa a ter, né, lá dentro do fundo imobiliário, um portfólio mais diversificado, beleza? E se por algum motivo, né, um inquilino sai do imóvel, se você tem outros imóveis alugados para outros inquilinos, você não vai ver o rendimento cair tanto assim, porque não vai machucar demais o rendimento. É uma pessoa a menos pagando aluguel, claro. Pô, que pena, é ruim, mas você tem uma série de outros inquilinos pagando o aluguel. Então, você consegue ainda assim continuar recebendo rendimentos todos os meses. Imagina se você tivesse um imóvel, você alugando para um inquilino. A partir do momento que aquele inquilino saiu do imóvel, automaticamente a sua renda deixa de existir. A sua renda passa a ser zero. Então você deixa de ter renda entrando e continua tendo que bancar custos como condomínio, eventualmente um IPTU, custos que vão consumir a sua renda do seu salário ou qualquer que seja a sua outra renda, em vez de gerar renda. Os fundos imobiliários, quando eles são diversificados e tem mais imóveis e mais inquilinos, quando um inquilino sai, dois inquilinos saem, você ainda continua recebendo algum tipo de rendimento. Talvez não seja tão alto quanto era, mas você ainda vai continuar recebendo. Show? Então, por isso que o fundo imobiliário, além dele ser líquido, né, ter uma boa liquidez, ser muito acessível, você consegue com pouco dinheiro ter uma diversificação que você jamais teria se tivesse comprando um imóvel você próprio, indo lá e colocando R$ 300.000 de uma única vez para comprar um imóvel. Beleza? Então, fundo imobiliário é muito importante. Tem um exemplo clássico de um fundo imobiliário aqui, que de verdade foi um baita furo de investimento e uma galera investiu nele. É um fundo imobiliário chamado XPCM11. O XPCM11 ele é um fundo imobiliário composto por um único imóvel. Esse imóvel estava lá na região do Rio de Janeiro, numa região que não é aquecida economicamente e que basicamente tinha uma empresa alugando o prédio inteiro. Essa empresa era a Petrobras. E a Petrobras quebrou o contrato com esse fundo imobiliário antes do tempo. Então, 2 anos antes do fundo imobiliário, né, do contrato vencer, a Petrobras falou: "Olha, eu vou sair do prédio, não vou mais ter escritório aqui nessa cidade, então eu estou entregando de volta esse prédio, vou pagar uma multa por estar saindo antes, mas eu vou embora daqui". O que acabou acontecendo? Quando a Petrobras pagou essa multa, os rendimentos do fundo imobiliário subiu, porque imagina que a Petrobras pagou uma grana para o fundo imobiliário. Quando o rendimento subiu, um monte de gente foi lá e começou a comprar o fundo imobiliário, porque o rendimento ficou muito alto. Só que a galera não se atentou que, na verdade, aquele rendimento alto não era sustentável, ele só aconteceu porque havia uma multa sendo paga de uma única vez pelo inquilino que ia sair do prédio. Depois que o inquilino saiu do prédio, o prédio ficou vago. O rendimento veio a praticamente zero, porque não tinha mais ninguém pagando o rendimento. E aí, consequentemente, o rendimento caindo muito, o preço da cota caiu demais. E um monte de investidor desavisado pagou caro pela cota, achando que aqueles dividendos, aqueles rendimentos seriam os dividendos e rendimentos que iam continuar acontecendo. Os rendimentos desabaram, o preço da cota desabou e a galera perdeu uma grana preta. Por quê? Porque o pessoal não entendeu o que estava acontecendo, o pessoal não olhou quem era o inquilino, o pessoal não se atentou que o risco era muito grande de você investir num fundo imobiliário com um único imóvel, numa região não aquecida economicamente, cuja a principal empresa da cidade era a Petrobras, que estava devolvendo o imóvel. Então, quem agora vai alugar aquele prédio? Cara, pô, se conseguir alugar um andar vai ser lucro. Alugar o prédio inteiro vai ser um inferno. Vai ser muito difícil. Então, uma galera aí perdeu dinheiro. Por isso que é tão importante você entender qual é o fundo imobiliário que você está investido e buscar por fundos imobiliários que tenham mais de um imóvel, mais de um inquilino em regiões, em mais de uma região e de preferência em regiões que sejam bem localizadas, porque esses imóveis vão ter sempre uma demanda maior. Beleza?
Antes de eu começar a responder aqui algumas perguntas que eu vi passando, eu quero fazer um convite para a semana Dividendos para toda a vida, uma semana que vai ser totalmente online, 100% gratuita comigo. Já vai acontecer a partir de segunda-feira da semana que vem, ou seja, então entre os dias 10 e 16 de outubro, vai rolar essa semana onde eu vou te ensinar como investir para ter R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses. Se você for um investidor iniciante, principalmente para você. Essa semana é voltada para quem está começando a investir, começando a dar os primeiros passos e ainda não sabe como mergulhar na renda variável, tá bom? Então, aqui no Instagram, na bio, você vai encontrar o link, é só clicar ali e se inscrever para poder participar na semana que vem comigo da Semana Dividendos para toda a vida. Eu vi algumas perguntas passando aqui, se vocês quiserem mandar outras, fiquem à vontade. Eu vi uma galera perguntando sobre a frequência de pagamento dos dividendos. Então, como eu comentei, os dividendos dos fundos imobiliários, a grande maioria dos fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses, tá bom? Então, essa é a frequência deles. Pouquíssimos fundos imobiliários pagam com uma frequência diferente disso. Então, pode considerar que é rendimento mensal. Sobre imposto de renda, você não paga imposto de renda pelo simples fato de comprar um fundo imobiliário. Beleza? É importante você separar o que é pagar imposto do que é declarar imposto. Pagar imposto você só paga quando você vende algum investimento com lucro. E aí você paga imposto sobre o lucro. Declarar imposto você vai declarar todos os anos, independente se você vendeu ou não. Se você tem um ativo, se você investiu num fundo imobiliário, numa ação, num CDB, qualquer que seja, se você tem investimento, você precisa contar para a Receita Federal que aquele dinheiro faz parte do seu patrimônio. Então você vai declarar. Isso não quer dizer que você vai pagar imposto por causa disso, você só está declarando, tá bom? Agora, se você vendeu cotas de um fundo imobiliário com lucro, aí sim você precisa calcular o imposto que você tem a pagar e pagar e recolher esse imposto através da DARF, que é o nome aí conhecido. Outra pergunta aqui que eu vi passando do Investback falando sobre fundos da Credit Suisse. Credit Suisse é um grande banco que tem um braço, né, de gestão de fundos imobiliários. Tá rolando aí alguns boatos, algumas análises que diz, né, que esse banco de investimentos ele está passando por momentos bastante complicados, com possível até risco de quebra. E aí, consequentemente, começou essa especulação do que seria os fundos imobiliários geridos pelo Credit Suisse. O que aconteceria com esses fundos imobiliários? De verdade, é importante ficar atento e acompanhar, mas fique tranquilo, porque os ativos, os bens, os prédios dos fundos imobiliários são dos cotistas. A Credit Suisse, ele é um administrador daquele fundo imobiliário. Se por algum motivo a Credit Suisse tiver algum tipo de problema, os cotistas podem trocar a administradora, pode buscar por outra administradora para cuidar dos imóveis. Então, os imóveis estão garantidos e defendidos, você não precisa se preocupar com isso. Eu, de verdade, acho que isso é muito mais especulativo. Acompanha de perto, óbvio, mas não ficaria muito preocupado assim, tá bom? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui que passou. Qual a melhor opção de fundos para você, tijolo, papel ou logística? Ah, putz, aqui tem que ter tudo, né, Evandro? Um pouquinho de tudo, diversificação é mega importante. Se você fica exposto só a um tipo de fundo imobiliário, você fica exposto ao risco daquele fundo. Imagina, se você tivesse só fundos imobiliários de tijolo e ainda do tipo de escritório, quando começou a pandemia, todos esses fundos desabaram o preço das cotas, porque as empresas estavam devolvendo os imóveis. Se você, em compensação, tivesse fundos imobiliários de outros tipos, aí você não sofreria tanto assim. Fundos imobiliários de tijolos são mais defensivos, mais sólidos, é como se fosse a defesa do nosso time. Fundos imobiliários de papel, eles são um pouquinho mais arriscados, arrojados, são os atacantes. Então é legal você ter os dois, você defende a sua carteira, mas ao mesmo tempo você coloca um pouco de fundo imobiliário de papel para te trazer mais retorno, com um pouco mais de risco, mas com mais retorno. Se você é novo, você está começando agora a sua jornada de investidor, você ainda tem um tempo longo aí até a sua aposentadoria, você pode correr mais risco. Quando a gente é mais novo, a gente precisa correr mais risco para ter mais retorno. Conforme a gente for chegando mais próximo da aposentadoria, você vai migrando para investimentos de menor risco, beleza? Então, eu, por exemplo, que ainda sou novo e tenho muitos anos de trabalho, a maior parte dos meus fundos imobiliários são de tipo de papel. São fundos imobiliários mais arriscados, mas que dão um retorno maior. Mas eu também tenho fundos imobiliários de tijolo na carteira. Fechado? Outra dúvida aqui, tenho quando que faço os aportes mensais? É melhor no começo do mês ou tem algum dia específico? Meu, quando você puder. Se você recebe no meio do mês e é melhor para você, faça no meio do mês.
ou quebra em 2, faz no meio e faz no final, tanto faz, não dá para a gente saber, não dá para você ficar tentando adivinhar se é melhor no começo do mês, no meio do mês. Faça quando for melhor para você, desde que você faça, beleza? Não deixa aí de aportar todos os meses, nem que seja um pouquinho. Fechou? Boa! É isso aí, André, gostei de ver. Comecei semana passada, compro uma ação, né, uma cota do MXRF todos os dias, da hora. Só cuidado para você não ficar muito exposto só a esse fundo, tá? Isso acaba acontecendo bastante. Como o MXRF é um fundo imobiliário que a base é 10, quer dizer que ele negocia perto de R$ 10 a cota, então é muito fácil de você comprar. O que acaba acontecendo é que a galera acaba comprando bastante desse fundo. E aí quando vai ver, você está cheio de fundo imobiliário, cheio de MXRF na carteira e bem pouquinho dos outros, que normalmente são negociados ali na chamada base 100. Então, legal, vai comprando sempre um pouquinho, mas também não compra só ele, tá? Para você não ficar só com esse fundo na sua carteira e se acontecer algum tipo de problema já era. Fala, Rafa, qual o melhor site para análise e comparações de fundos? Baita aula, show, valeu. Um abração para você. Eu gosto de usar o site Status Invest, site Funds Explorer. Depois, se vocês quiserem, me mandam um direct aqui que eu mando o site para vocês. São sites gratuitos e tem uma porrada de informação lá. Você consegue ver os indicadores, você consegue acessar os relatórios. Então, é bem simples. Esses sites são ótimos, beleza? Tá, obrigado, adorando a aula, que bacana que você está curtindo, valeu aí pela mensagem. Fala sobre o HGLG11, boa. Vou falar brevemente, fundo imobiliário de logística gigante do setor. Gosto bastante, não tenho em carteira, porque eu já tenho outro fundo imobiliário de logística, mas eu gosto bastante do portfólio do HGLG. Eu, particularmente, gosto pra caramba de fundos imobiliários de logística. Se você imaginar que o e-commerce vai cada vez mais crescer e vai cada vez mais fazer parte da vida das pessoas, imagina que esses produtos precisam ser estocados em algum lugar. Senão, eles demoram muito para chegar na nossa casa. E uma parte importante para fazer você comprar num site e não comprar no outro tem sido cada vez mais a velocidade da entrega. Então, fundos imobiliários que tenham, né, de logística, que tenham galpões de boa qualidade, galpões que se destacam e que estejam bem localizados perto das capitais e perto de rodovias, são fundos imobiliários que vão sair ganhando sempre, vão ser sempre muito procurados pelas empresas como um todo, não só empresas de e-commerce, né, empresas de varejo, empresas industriais e assim por diante. Então, eu particularmente gosto bastante do segmento de logística, a HGLG é um dos fundos aí do mercado. Beleza? Deixa eu ver se aqui no YouTube tem alguma pergunta. Boa, Fábio Melo perguntou aqui se fiagros são bons para investir. Fiagros são interessantes, é um novo segmento do fundo imobiliário, né? Ele começa a investir no agronegócio. Agro no Brasil é mega importante, mega forte, né? Representa uma parte relevante do PIB, então é um setor que eu acho que vai crescer demais. Meu único ponto de atenção aqui com o Fiagro, na verdade, são dois pontos de atenção. É que, primeiro, como tudo que é muito novo e muito recente, fica um pouco ainda difícil de você separar o que é bom do que não é tão bom assim, tá bom? Então, eu não estou entrando no Fiagro aqui com muita emoção, com muita vontade, porque é muito recente. E segundo, tem muita gente falando sobre Fiagro nesse momento. Você entra na internet, tem uma galera postando sobre Fiagro, não para de abrir fundo imobiliário de agro. Quando acontece, né, essa procura muito grande, o que acaba acontecendo é que naturalmente o preço das cotas acabam subindo, porque as pessoas acabam ficando mais ansiosas e comprando. E aí, cara, se o preço tá caro, não vale a pena, na minha visão, comprar nada. Você pode ter o melhor ativo do mundo. Se você pagar caro por ele, você provavelmente, né, tem uma chance maior de fazer um investimento ruim. Então, não basta comprar um bom ativo, você precisa comprar um bom ativo a um bom preço. Fechado? Então só fica ligado aí com o Fiagro com relação a ser uma novidade e a galera tá comprando bastante, então os preços estão um pouco esticados. Não paga caro num negócio que não vale a pena. Vi aqui que tem algumas perguntas específicas, tem o caso, vale a pena vender? Ó, putz, aí vai muito de cada um, né? Fundos imobiliários já são provados que entregam rendimentos melhores do que você ter um imóvel e alugar este imóvel. Isso é um fato, né, a média de rentabilidade, né, o dividendo que você recebe mensalmente é maior do que você alugar, mesmo porque os dividendos são isentos de imposto, logo você não precisa dividir nada com a Receita Federal. Se você tem um imóvel, dependendo do valor do imóvel, dependendo do valor do aluguel, você eventualmente vai ter que pagar imposto também, então isso diminui ainda mais o seu ganho. Fechado? Galera, acho que é isso, vi que tem umas outras perguntas bem específicas sobre fundos imobiliários, a gente pode falar no direct aqui se vocês quiserem. Grande abraço, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.